Em um discurso à nação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de obter registros de 220 milhões de eleitores norte-americanos de forma ilegal. Segundo Trump, isso configura, abre aspas, o maior comprometimento de dados eleitorais da história, fecha aspas. O republicano afirma que Pequim trabalhou para minar seu primeiro governo e a campanha à reeleição de 2020. O presidente dos Estados Unidos também acusou a China de influenciar na votação de meio de mandato de 2018, quando os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes. Pequim negou repetidamente o interesse em interferir nas eleições norte-americanas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse hoje que as alegações de Trump não têm fundamento e visam difamar Pequim. Mas vamos ouvir um trecho do que disse Donald Trump sobre este assunto. Veja agora. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. The second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible. Sobre esse assunto, já está na tela conosco, de volta aqui à programação da CNN, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito boa tarde, Fernanda, bem-vinda novamente. Enquanto Donald Trump fazia essas alegações contra a China, o presidente chinês, Xi Jinping, passava uma mensagem bem diferente em Xangai. Ele abriu uma cúpula sobre inteligência artificial, justamente promovendo a China como uma líder responsável em tecnologia. Como isso ilustra a disputa entre os dois países, uma análise de discurso combinada à geopolítica atual? Pois é, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no 360. Eu que fui tirar férias na China, então venho agora comentar esse assunto direto da fonte, né? Eu cheguei de Xangai há poucas horas também, então tenho acompanhado bastante de perto esses movimentos do governo chinês. E o discurso do presidente Trump, Yuri, antes de mais nada, ele é um discurso cercado de muita controvérsia, né? Ele tenta, de alguma forma, introduzir no ciclo eleitoral dos Estados Unidos de 2026, né, numa eleição importante que acontece em novembro por lá, a discussão de integridade eleitoral, que já é um tema antigo e recorrente da pauta trumpista, e ele faz isso num contexto em que mobiliza, ao mesmo tempo, forças internas do país e forças do internacional, do externo. É como se, batendo na China, ele, nesse sentido, agradasse ou conciliasse dois interesses. O interesse de reacender as bases do ponto de vista interno, doméstico dos Estados Unidos, para justamente pavimentar uma série de reformas que ele quer fazer no campo eleitoral, então mirando justamente os seus interesses de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, fazendo isso contra um adversário com quem os Estados Unidos, nesse momento, disputam do ponto de vista hegemônico a dimensão tecnológica, né? O governo chinês, Yuri, já vem trabalhando essa modernização da China há algum tempo. Havia em vigor, desde 2015, o chamado Made in China 2025, que visava introduzir a China na chamada revolução industrial, né, ou revolução tecnológica 4.0, naquele primeiro momento visando uma modernização da manufatura principalmente, e agora, com esse projeto tendo sido alcançado em 2025, a nova onda que toma conta da China nesse momento é o projeto que eles têm chamado de New Quality Productive Forces, né, é o novo conceito estratégico que o Xi Jinping acaba de lançar, inclusive é a base do 15º Plano Quinquenal Chinês, e basicamente coloca a questão da inteligência artificial como política pública central. É como se a China, nesse momento, estivesse reunindo todas as suas forças em torno desse tema, inclusive eles falam, né, de inteligência artificial
como uma transversal de toda a economia, e eles querem fazer isso, Yuri, tentando buscar autonomia e autossuficiência estratégica para não depender de recursos externos nesse setor e para tentar exportar esse tipo de tecnologia como sendo algo que a China faz com credibilidade, com legitimidade. Eu estou dizendo tudo isso, para resumir a ópera, no sentido de reforçar a ideia de que quando o Trump faz esse discurso, ele não está apenas promovendo ali uma denúncia superficial, ele está tentando também minar, de certa maneira, a credibilidade do seu principal adversário num campo em que ele sabe que os chineses vêm com toda a fúria, com toda a ambição. É como se ele tivesse, no fundo, dizendo assim, olha, não confiem aos chineses, né, a entrada no campo tecnológico, porque não se haverá como controlar os efeitos dos danos que eles podem causar, uma vez que eles tenham acesso a dados sensíveis. É um pouco essa mensagem que ele tentou transmitir, sabendo que o tema é sensível domesticamente e sabendo que é esse o plano ambicioso que a China tem daqui para frente. Os chineses lá em Xangai, Yuri, estão falando de semicondutores, estão falando de computação quântica, estão falando de robótica e humanoides, estão falando de todo tipo de tecnologia que você possa imaginar. E é nisso que os americanos muito se ressentem. Tem a ver com essa disputa tecnológica dos próximos anos, Yuri. Pois é, que fez, né, a China avançar tanto, se tornar aí esta referência, tirando um posto que né, no imaginário, ou pelo menos num primeiro momento, se esperava dos Estados Unidos. Fernanda Manhotta, apesar de estar aí no jet lag, de ter acabado de voltar do outro lado do planeta, a gente vai abusar de você, vai querer você mais um pouquinho, porque estávamos com saudades. E ainda seguindo, só que antes trazer um trecho de sonora e a Fernanda Manhotta volta em seguida. Além de ter falado sobre a China, Trump divulgou uma série de documentos sobre as eleições norte-americanas e afirmou que existem vulnerabilidades no sistema. É o que a gente vai ouvir agora e depois repercute com a Fernanda Manhotta. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard. Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence, revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you, the American people, our beautiful, our great American people. Como eu disse, Fernanda Manhotta vai seguir conosco aqui, porque, Manhotta, os Estados Unidos estão há poucos meses das eleições de meio de mandato, no início de novembro. Qual o impacto de alegações como essas neste momento? Não é a primeira vez que Trump faz esse tipo de declaração, mas à medida que o calendário vai avançando, isso vai ganhando uma outra leitura, digamos assim. Sem dúvida, Yuri. Vou dar um passo atrás só para relembrar aqui a nossa audiência de algumas coisas importantes. Primeiro, essa eleição que se aproxima agora de novembro, ela tem se desenhado como uma eleição desfavorável ao incumbente, né, ao presidente Trump. Ela costuma ser vista como uma eleição que tira a temperatura do eleitorado, funciona como uma espécie de termômetro para quem está na administração, e tudo indica até agora que ela deve representar um tipo de recuo do apoio republicano nas casas legislativas, na Câmara dos Representantes e, quem sabe, até mesmo no Senado. Muito se diz que ela vai repetir o padrão que aconteceu também durante a gestão Trump no governo anterior, lá em 2018, né, em que ele perde apoio das casas legislativas parcialmente, e com isso tem uma dificuldade de governar os 2 anos subsequentes. Então, não se pode perder de vista que esse discurso está inserido num contexto desfavorável ao presidente Trump. Ele tem baixa popularidade, enfrenta uma série de críticas em relação às incursões externas, enfrenta problemas na economia e está vendo se avizinhar números não tão auspiciosos para o seu governo. Além disso, Yuri, é bom dizer que várias emissoras de TV nos Estados Unidos optaram por não transmitir
transmitir esse discurso, porque vários especialistas que avaliaram esses documentos concluíram que não há nenhum tipo de indício concreto de que a interferência externa denunciada tenha representado qualquer tipo de ameaça de fato aos resultados eleitorais obtidos. Inclusive porque em 2020 o próprio presidente Trump ainda era presidente dos Estados Unidos e é difícil dissociar a eleição que ele apresenta como aquela que teria sofrido essa ingerência da própria eleição subsequente que ele vence, né? Quer dizer, então, é como se houvesse uma certa seletividade. A denúncia vale para a eleição em que ele perde, mas não vale para a eleição em que ele ganha. Há várias discussões de fundo que estão sendo feitas nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque, no fundo, o pano que se apresenta, né, de contexto para essa fala é o pano da tentativa do presidente Trump de conseguir aprovar uma série de medidas eleitorais que possam afetar, de alguma maneira, os resultados dessa eleição de midterms de novembro. Basicamente, várias dessas medidas que ele está tentando aprovar, elas estão relacionadas à comprovação de identidade, nacionalidade ou a requisitos que, segundo a oposição, possam contribuir para dificultar o acesso do eleitor ao voto. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia do que está na mesa, né? Presidente Trump, por exemplo, acha que precisa exigir prova documental de cidadania para votar. Ele quer instituir um documento oficial com foto para votar, tipo o nosso título de eleitor, né? Eles chamam lá de Voter ID nacional, coisa que lá ainda não existe. Ele fala, por exemplo, sobre restringir voto pelo correio. Ele não quer que sejam contabilizados votos recebidos depois do Election Days. Ele quer condicionar recursos federais ao cumprimento pelos estados de uma série de novas regras, né, que ele chama de regras para garantir a integridade eleitoral. Ele fala ainda em priorizar investigações que tenham relação com denúncias de fraude eleitoral ou irregularidades. E tudo isso é mais complexo do que parece nos Estados Unidos, Yuri, porque não bastasse querer mudar a regra do jogo perto de eleições. Além disso, nos Estados Unidos, basicamente o sistema de voto, o sistema eleitoral, ele é desenhado e arbitrado pelos estados. Não existe uma justiça eleitoral federal, como é o caso do Brasil, por exemplo, né? Então, essas normas, elas não vêm de cima para baixo. Elas são arbitradas em cada um dos 50 estados. O que significa que mudar essas normas significa, além de tudo, entrar numa dividida constitucional, discutir, afinal de contas, o que é competência ou não do Executivo Federal dos Estados Unidos. Então, o presidente Trump fala tudo isso num timing particularmente delicado e visando objetivos político-eleitorais dos quais ele não pode ser considerado exatamente isento, Yuri.